Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Manuel da Silva e hoje estou muito alegre de estar aqui com vocês apresentando um recorte, isso mesmo, do resultado da minha pesquisa de dissertação. Agradeço em primeiro lugar a toda a organização da 14ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica por nos possibilitar, passar a outras pessoas aquilo que nós estamos construindo. Hoje eu quero apresentar para vocês, então, o trabalho intitulado Aplicação dos Instrumentos de Autoavaliação e Avaliação por Pares no Processo de Investigação do Engagement Acadêmico. Eu, Marcos Manuel da Silva, fui orientado, auxiliado pelas professoras doutora Rosa Maria Rigo, doutora Avanilde Kemizinski e doutor Guilherme Mendes Tomás dos Santos. Como objetivo da nossa investigação, então, traçamos que era analisar o engagement acadêmico dos alunos no que tange as dimensões comportamental, emocional e cognitiva na aplicação de uma sequência didática mediada pela aprendizagem baseada em problemas na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 1 em uma instituição de ensino superior brasileira. O contexto da nossa pesquisa a análise do engagement acadêmico contempla apenas um recorte, um pequeno resultado da investigação que foi desenvolvida dentro do programa de pós-graduação em ensino de Ciências, Matemática e Tecnologia da Universidade do Estado de Santa Catarina em nível de mestrado, na modalidade profissional. A utilização dos instrumentos de autoavaliação e avaliação por pares para análise do engagement acadêmico teve duas finalidades na investigação, sendo elas complementar o processo de avaliação formativa aliados a outras formas de avaliar e monitorar o estilo e a capacidade de aprendizado, bem como medir o engagement acadêmico. O nosso recorte, então, apresenta o segundo item. Um resultado positivo relacionado à avaliação formativa pode estar relacionado ao nível de engagement acadêmico de cada estudante, ou seja, o nível de engajamento que cada estudante apresenta durante o processo de estudos, de aprendizado, pode então fazê-lo aprender muito mais aquele conteúdo que ele está estudando. No Brasil, estudos como o de Rigo indicam que o engagement também é considerado como conceito voltado ao desenvolvimento, ao envolvimento ou comprometimento do aluno em seu processo de aprendizagem. Patar 2023 diz que o engajamento se constitui como um componente chave para o sucesso da aprendizagem em cursos de matemática. E a gente ainda diz então que o engagement é um preditor de resultados de aprendizagem, ou seja, um bom engagement está fortemente correlacionado com bons resultados no processo de aprendizagem. Ao observarmos o engagement, então, no contexto educacional, podemos identificar três dimensões, que é a dimensão comportamental, emocional e cognitiva. A dimensão comportamental, ela acontece quando os alunos eles estão envolvidos no sentido de atender aquelas normas que foram estabelecidas, demonstrando ausência de comportamento negativo ou perturbador. A dimensão emocional acontece quando os alunos se envolvem emocionalmente, quando eles experimentam reações afetivas com a situação ao seu redor, como interesse, sentimento de pertença ou ainda o sentimento de ser importante para a instituição de ensino, para o professor, para a disciplina, para os colegas. Em relação à dimensão cognitiva, então, possibilita, desvelar o quanto os estudantes estão engajados cognitivamente em sua aprendizagem ou o quanto conseguem ir além daqueles requisitos que foram
solicitados que foram pré-estabelecidos. Em relação aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem de natureza qualitativa, objetivo científico foi o objetivo exploratório, procedimento técnico foi a pesquisa interventiva, classificada como uma pesquisa de aplicação. A coleta de dados foi realizada, então, por meio dos instrumentos de autoavaliação e avaliação por pares, e a análise dos dados se fez uso, então, da estatística descritiva em um viés qualitativo. A prática educativa foi aplicada em 9 encontros mediados pelos pressupostos da aprendizagem baseada em problemas. E os instrumentos de autoavaliação e avaliação por pares foram aplicados no 8º encontro antes da apresentação dos resultados finais por cada grupo. Em relação à caracterização, dos respondentes, dos alunos que participaram da pesquisa. Foram 17 alunos assíduos da turma de Cálculo Diferencial Integral 1, ofertada no 2º semestre de 2023 pelo curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Departamento de Ciência da Computação, e um aluno matriculado em outra turma, ofertada pelo Departamento de Bacharelado em Engenharia Elétrica, mas que frequentava a turma em que nós realizamos a pesquisa. E nós convidamos, então, este aluno a participar da pesquisa também. Era uma turma mista em relação aos cursos oferecidos pela UDESC, mesmo que a disciplina, a turma, era oferecida pelo curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, outros alunos de outros cursos também estavam matriculados nessa turma. 13 alunos do gênero masculino, 5 alunos do gênero feminino, idades entre 18 e 27 anos, e dos 18 que participaram, 11 tinham idades entre 19 e 21. 10 alunos eram alunos de cursos integrais da instituição e 8 alunos em curso apenas noturnos. O grupo, então, foi dividido, os alunos foram divididos em 4 grupos, sendo eles grupo Euclides com 5 alunos, grupo Gauss com 5 alunos, grupo Pitágoras com 4 alunos e grupo Descartes com 4 alunos. E no dia de responder estes instrumentos, apenas 16 alunos estavam na sala de aula, então 16 alunos responderam os instrumentos. Em relação à apresentação dos instrumentos, o instrumento de avaliação por pares teve 9 questões e o instrumento de autoavaliação teve 15 questões. Para cada pergunta, então, foi estabelecida uma escala Likert de 1 a 5, sendo elas 1, nunca, 2, poucas vezes, 3, não sei responder, 4, na maioria das vezes, e 5, sempre. E o que nós fizemos foi relacionar uma pergunta da autoavaliação e transformar ela para que ela tivesse o mesmo sentido no questionário, no instrumento de avaliação por pares. A partir desse momento, então, nós temos questões, que possuem o mesmo sentido, a mesma questão de pesquisa central, mas escritas, de uma forma diferente. Em relação ao resultado do engajamento comportamental, foi pontual ao chegar no horário em sala de aula, eu observando eu mesmo, e o estudante foi pontual ao chegar no horário nos dias de aula ou nas reuniões em grupo, eu olhando para o próximo. Então, se eu fui pontual, instrumento de autoavaliação. Se o outro foi pontual, instrumento de avaliação por pares, Percebemos aqui, na maioria das vezes e sempre, tanto autoavaliação quanto avaliação por pares, um número grande. E os gráficos estão estabelecidos, então, desta forma. Então, nós conseguimos enxergar, a questão de chegar no horário, seguir regras, ausência de comportamento perturbador, sempre se fez presente em grande parte da proposição da sequência didática. Participação nas aulas, atividades com envolvimento de forma ativa, diálogos interpessoais, fazer perguntas e ações
de contribuir com as discussões, foi possível observarmos isso durante a prática da sequência didática, o que traz a entender que estava acontecendo um engagement comportamental. A organização do tempo fora da sala de aula e a conclusão das lições, das atividades que foram solicitadas. Era possível observar que os alunos organizavam esse tempo tanto dentro quanto fora de sala de aula para entregar as atividades sempre no prazo que lhe era solicitado. Em relação apenas à autoavaliação, a realização das atividades, tarefas de casa dentro do prazo, esforço, persistência, professor, não consigo, me auxilia, envolvimento ativo, participação nas ações das atividades mostram um grande engajamento comportamental. Em relação ao engajamento emocional, questões também relacionadas com o mesmo sentido, e foi possível então identificar motivação, entusiasmo, interesse e prazer, auxiliando e facilitando a conclusão das atividades. Ainda, qualidade nas relações estabelecidas entre o professor e os alunos, discente e estímulo ao bem-estar emocional. Ainda foi possível, identificar interações, relações mais profundas estabelecidas entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos no processo de aprendizagem, o que mostra então um engajamento, um engagement emocional. A busca por outras explicações, outras formas de estudar o mesmo conteúdo foi possível observar. A percepção da relevância do conteúdo, motivação e interesse, positivismo, a motivação, a presença de emoção que auxiliam e facilitam a conclusão da tarefa e das atividades foi possível observar então no engagement emocional. Em relação ao engagement cognitivo, a mesma relação, perguntas com o mesmo sentido, autoavaliação e avaliação por pares. O envolvimento e aplicação ativa de várias estratégias cognitivas para uma compreensão mais profunda do conteúdo de aprendizagem, independência, exposição e desafios mentais, a persistência na busca por compreensão, a concentração naquilo que estava fazendo foi possível observar. A busca por um domínio satisfatório do conteúdo requer uma devoção intencional e um esforço intelectual, e isso foi possível observar em muitos alunos. Ser pensativo, estratégico e a disposição para exercer esforços. Isso mostra o engajamento cognitivo, o engagement cognitivo, e foi possível observar isso em muitos dos alunos. A busca por outras explicações, outros apontamentos e reflexões, os estudantes sempre questionavam a mim, professor que estava aplicando, onde ele poderia buscar uma outra forma de resolver, de compreender aquele conteúdo. A construção do seu próprio conhecimento, aplicando uma devoção intencional e esforço intelectual no caminho, processo de busca, solução do problema, foi possível observar em relação ao engagement cognitivo na aplicação. A partir desses resultados, então, nós fazemos, algumas reflexões. Os grupos, o grupo Pitágoras, o grupo Euclides e o grupo Descartes, eles se mostraram envolvidos nas relações dos grupos, nas reflexões, discussão no grupo, entre os estudantes, entre estudante e professor, envolvidos sempre nas ações, atividades de forma colaborativa, o que não foi possível identificar no grupo Gauss. As posturas dos estudantes do grupo Descartes, Pitágoras e Euclides claramente demonstravam um sentimento de pertencimento àquela turma de cálculo diferencial integral 1, consequentemente o pertencimento ao ambiente universitário, questões que, segundo Rigo, Moreira e Vitória, influenciaram os estudantes a apresentarem um maior engagement acadêmico, questão que não foi possível identificar nos alunos do grupo Gauss. A trajetória dos estudantes, grupo Descartes, grupo Pitágoras e grupo Euclides, foi possível identificarmos a motivação dos estudantes ao observarem as situações problemáticas, compreenderem que elas fazem parte da realidade de suas áreas profissionais de formação e as suas ações, atividades dariam possibilidade, de apresentar uma situação real àquele problema. Porém, essa motivação não foi identificada no grupo Gauss. Durante a aplicação da sequência didática, os três grupos, Euclides, Pitágoras e Descartes, mostraram um domínio de aprendizagem e de conteúdo crescente, enquanto o grupo Gauss
não demonstrou um domínio adequado de aprendizagem de conteúdo. O engagement é um aspecto fundamental para o processo de ensino e aprendizagem. O engagement pode influenciar a aprendizagem dos estudantes, a conduta dos estudantes em sala de aula e gerar comportamentos socialmente apropriados. Já no grupo Gauss, não foi possível, observar por meio da percepção do professor uma postura diferente dos demais. Foi possível observar uma postura diferente dos demais. Postura que refletiu, na verdade, a falta de engajamento, ou seja, a falta de engagement. Ao observarmos, então, o engagement dos grupos Descartes, Pitágoras e Euclides, e o desengajamento do grupo Gauss, é possível observar que tais questões refletem, sim, nos resultados da avaliação formativa. E diante de tais resultados, então, inferimos que sim, o engagement acadêmico favoreceu o processo de aprendizagem dos estudantes que participaram da aplicação piloto da sequência didática mediada pela aprendizagem baseada em problemas para o conteúdo de aplicação da teoria de máximos e mínimos da disciplina de cálculo diferencial e integral 1. As referências que foram utilizadas, e nós agradecemos, e eu particularmente agradeço aos pares, a professora Rosa, a professora Vanilde e o professor Guilherme, que me auxiliaram durante esse processo de pesquisa, e a todos que acompanharam essa apresentação. Muito, muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.